Pastor, o conflito entre Israel e Palestina tem causado aí insegurança em todo o mundo, né? E aí vem as pessoas dizerem por que a posição dos evangélicos pró-Israel, né? E tem gente que ainda diz que essa briga, né, já está também sinalizando a volta de Jesus Cristo, né, e no fim dos tempos. O que o senhor acha dessa situação que as pessoas colocam? E às vezes também algumas pessoas não concordam com Israel e dizem assim, por que sempre a posição de vocês, evangélicos, são em prol de Israel? Qual o motivo? Bom, a gente precisa entender um pouquinho o contexto, né? Quero só dizer que eu não sou especialista no assunto, mas de linhas gerais nós temos um entendimento, inclusive, do que a Bíblia nos ensina e do que nós, através dos ensinamentos da Palavra de Deus, nós cremos. Em linhas gerais, é importante perceber que esse não é um conflito atual. Esse é um conflito que nasceu muitos e muitos, milhares de anos atrás. Lá, a Palavra de Deus, a partir de Gênesis 15, falando da história de Abraão, cita um momento onde Deus estabelece uma aliança, a primeira aliança de Deus, ali estabelecida com o pai da fé, Abraão, e Deus diz que faria de Abraão o pai de uma grande nação, o pai de multidões. E Deus, ao trazer essa promessa para Abraão, estabeleceu ali um compromisso de que, independente da idade e do tempo, Deus cumpriria esta promessa. Mas, não apenas Sara, mas todos nós temos dificuldades de esperar o tempo de Deus para todas as coisas, né? Nós queremos, muitas vezes, apressar, resolver do nosso próprio jeito, e não foi diferente com Sara. Então, lá atrás, Sara, Deus tinha dado a promessa que faria dela mãe, né, juntamente com Abraão, e eles seriam pais, né, dessa nação de Israel, dessa grande nação. O que é que Sara fez? Ela, com mais de 70 anos de idade, Abraão já tinha, nessa época, mais de 80 anos de idade, ela resolveu do jeito dela. Ela pegou uma escrava, uma serva sua, Agar, e aí colocou para ter relações com Abraão. Daí nasceu Ismael. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque Ismael, que daí veio os ismaelitas, e juntamente com algumas tribos se formou o próprio Ismael, que nasceu depois, que teve problemas inclusive com a própria Sara, e Agar precisou ser expulsa, e Deus providenciou tudo, e Deus disse que faria também uma nação através da vida de Ismael, porque a promessa de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre se cumpre. Então, mesmo diante desse cenário, onde Sara e Abraão também concordou com esta situação de dar um jeitinho, Deus providenciou algo, vamos dizer assim, diferente dos planos iniciais, que seria através de Isaac. Então, Abraão, Isaac, Jacó, toda essa estrutura, né, da aliança do Senhor com o povo judeu, com o povo pelo qual veio o Salvador do mundo. Então, aqui a gente pensa um pouco, dentro de tantas coisas que você falou. Eu acho que não é a ideia de defender Israel por defender. É a ideia de compreender que Israel tem um papel muito importante na história da humanidade, na visão do cristianismo. Porque Jesus veio dos judeus. Porque o Senhor estabeleceu alianças e promessas para o povo judeu. Ainda que hoje os teólogos dividem um pouco em relação à escatologia, ou seja, as coisas que vão acontecer, se ainda está tudo vinculado a Israel, ou a igreja é o Israel de Deus. Então tem muita coisa, né, Marcos, que de fato são mistérios. Ainda que tenhamos sinalizações da palavra que, acima de tudo, Deus tem um propósito para a humanidade. E lá em João, capítulo 1, a palavra de Deus diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir de Israel, Deus concebeu o Salvador do mundo, e depois ele expandiu isso para todo mundo.
e chegou aos gentios, que somos nós, né? Nós não somos da descendência de Israel, nós somos gentios. E o conflito veio de onde? Esse conflito veio justamente porque os povos começaram lá, de forma tribal, ainda a haver discordância, como houve várias discordâncias na história da própria palavra de Deus. Por exemplo, o próprio Abraão teve discordância com Ló, e assim a gente vai ver tantas situações, tantas dificuldades, né, onde o povo de Israel lidou com lutas e conflitos. Deixa eu voltar um pouco, adiantar um pouco aqui, por conta da história que é muito longa. Israel estabeleceu, vamos dizer assim, os seus domínios, né? O Estado judaico, vamos dizer assim. Claro, sem muita estrutura como temos hoje, mas era um Estado. Até o ano 70 depois de Cristo. Houve uma perseguição de Nero, houve a destruição do segundo templo de Jerusalém. E esse segundo templo, inclusive, é uma das profecias bíblicas para a vinda de Jesus, é que haverá a construção do terceiro templo. Aonde? Em qualquer lugar? Em São Paulo? Não. Em Jerusalém. Então tem algumas coisas ligadas à própria história do cristianismo e nós somos e temos uma cultura judaico-cristã, a gente precisa enfatizar isso, que estamos sim ligados a Israel, não no sentido da dependência, mas no sentido do que Deus fez através de Israel e do que Deus continua fazendo também. Quando o salmista diz, orem pela paz de Israel, o contexto, e aqui eu estou tentando fazer uma contextualização do assunto até chegar na minha resposta final. Aqui está dizendo que a paz sobre Israel, os propósitos de Deus que se cumprirá através de Israel, não anula a graça de Deus que está sendo levada por meio de Jesus Cristo a todos os povos. Jesus veio para quem? Esta é uma boa pergunta. Né? Para quem Jesus Cristo veio? Algumas pessoas dizem assim, Jesus veio por todos, Jesus morreu por todos. Bom, a Bíblia diz que ele veio para muitos, ou seja, veio para aqueles que creem, todo aquele que nele crê. Se você crê, Jesus veio por você, nesse sentido, nessa ótica. Se você não crê e se você não tem nenhum entendimento que Jesus é o Senhor e Salvador do mundo, você terá dificuldade de compreender e estará, claro, porque Deus lhe dá o livre-arbítrio de escolha. No ano 70, voltando para a minha história, no ano 70 houve essa dispersão, melhor dizendo, do povo o povo de Jerusalém. Houve uma perseguição, uma grande perseguição, destruição de templo, inclusive ali também os próprios judeus ali e os próprios crentes que se converteram em Roma foram ali acusados por Nero de ter posto fogo em Roma. Depois a história viu que não era bem assim, exato, que isso foi feito propositalmente por Nero, que era um sujeito meio desequilibrado, com ideias loucas, assim, insanas até. E esse sujeito, ele quis colocar e de certa forma pegou essa notícia, se fosse chamar hoje, né? Essa fake news, em que o povo de Israel estava envolvido com aquilo tudo. Então houve a dispersão. Esse povo se tornou nômade. Esse povo não tinha mais um estado, um local, Marcos. A partir do ano 70, esse povo se dispersou e começou a vaguear por todo o mundo. E é bem verdade que todo mundo, praticamente em todas as nações, existe judeus. Sim. Até chegar em meados, agora já no século passado, onde houve a perseguição, a grande perseguição aos judeus, houve uma grande perseguição através de Adolf Hitler, sim, o grande holocausto conhecido, que matou em campos de concentração aproximadamente 6 milhões de judeus. Então, observe a história desse povo que e a Bíblia diz que é o povo de Deus. Escolhido hoje, Deus, por meio da graça, eu e você, por meio de Jesus, também somos o povo de Deus. Sim, não apenas os judeus. É bem verdade isso. Porque o versículo que eu li diz que a todos que receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pela graça de Deus, hoje, nós nos tornamos povo de Deus. Então, depois desse período, houve essa necessidade, esse assunto começou a vir à tona, e principalmente na Organização das Nações Unidas, a ONU, que em 1947 começou a tratar sobre a possibilidade de um Estado de Israel, onde o povo teria uma terra, um local, um Estado demarcado para chamar de seu, e ali estabelecer um Estado, né? Como também houve a sinalização de um Estado chamado Palestino, que aqui é a linha dos descendentes, né, os árabes, que o Estado palestino... Ismael. Da descendência de Ismael viria os árabes e esses povos, e da descendência de Isaac, o povo de Israel. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, inclusive, mudou o nome. Jacó mudou o nome para Israel e começou a chamar Israel. Por sinal, a história é tão grande, mas... Fantástica essa história. Eu tô aqui, em 1948, em 1947, começaram as tratativas na ONU para estabelecer uma certa paz, porque os judeus, né, os israelitas, os judeus conhecidos, eles não tinham pátria, eles não tinham uma nação para chamar de sua. Eles eram pessoas apátrias, ou seja, que não têm pátrias. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi o grande responsável. Tanto é, e isto é motivo de orgulho por conta do que se formou e porque a ONU, as Nações Unidas, estabeleceram ali o Estado de Israel em 1948. Oswaldo Aranha, ele trabalhou em diversas frentes. É claro que quem estava naquela região ali da Palestina, Jordânia, Cisjordânia, aqueles países ali todos ao redor, eram contrários a estabelecer naquela região ali, onde está a Jerusalém, o Estado de Israel, demarcar ali. Mas entenderam que ali haveria a necessidade de resgatar ou de trazer de volta o povo para a terra que era sua há centenas de anos atrás. E diante de uma conversa, de uma estratégia, ele dirigiu, inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz, alguns anos depois, o brasileiro Oswaldo Aranha. Ele conseguiu levar a votação e teve um pouco mais de 30 votos a favor, lá, os países representados na ONU, e 13 ou 14, eu não me recordo o número, de votos contrários. Ficou estabelecido ali, exatamente em maio de 1948, o Estado de Israel, ali pela ONU. Só que isso não é tudo. Não é tudo, porque todos aqueles, ainda que a ONU, que de certa forma ainda estava iniciando, ainda não tinha a força que tem hoje, a ONU ainda estava ganhando terreno em relação ao reconhecimento de todo mundo, mas foi votado, foi aprovado. Porém, toda a vizinhança, ou todos os países vizinhos, não se contentaram com isso. Os judeus começaram a migrar novamente para a terra, para a sua terra lá, e aí começou o conflito. Foi estabelecida, inclusive, uma grande guerra entre Israel e vários países que eram vizinhos, contrários a essa decisão da ONU. Essa guerra, esse conflito, como eu falei, ele é de muitos anos, Marcos, e desde 1948, vários presidentes, inclusive o presidente dos Estados Unidos, dependendo da linha, a linha política é a favor, é contra. O último presidente, que foi o Donald Trump, ele foi muito a favor e praticamente não houve conflitos, né? Não houve guerra. O presidente atual, Biden, já tem uma posição um pouco mais neutra, então as coisas ficam um pouco mais conflituosas. A verdade é que o conflito existe porque o Estado da Palestina ainda considera aquelas terras ali como se fosse ou como se tivesse direito a elas. E aí a questão do homem, eu não quero entrar aqui para defender essa questão da demarcação. O que eu acho é que, no meu entendimento, aquilo que Deus tratou, aliançou com o povo de Israel, Deus fará.
O que é que tem a ver isso conosco hoje? Bom, tem a ver conosco porque entendemos que tudo que tem a ver com Israel necessariamente tem a ver com todo mundo. E o que se tornou Israel, Marcos, é bom dizer, Israel se tornou uma grande potência, um país com terras não tão férteis, pequeno, mas com uma estrutura espetacular. Irrigação, se você for ver, os melhores mecanismos de irrigação do mundo é de Israel. Aqui eu morei em Petrolina e Juazeiro, era tão forte isso que as empresas que faziam distribuição de irrigação, gotejamento no Vale do São Francisco, os nomes eram tudo Isratec, Israel do Vale. Ué? É tudo porque era ligado à tecnologia de Israel. As tecnologias de Israel em relação às guerras são, de fato, de ponta. Armamentos, eles avançaram bastante, estabeleceram ali a independência de Israel em 1948 e se tornou, sim, uma nação democrática, uma nação onde há uma segurança enorme, absurda, em meio a todo o conflito de guerra. A gente percebe até que está ali naquela guerra, naqueles conflitos, e nós somos contra toda e qualquer morte. Nós somos a favor da vida. Nós não defendemos. O que é preciso entender e ter uma leitura correta é até onde é uma ação direcionada para matar pessoas civis ou o que é uma reação, um contra-ataque a algo que está acontecendo. O homem, por si só, ele já briga por várias frontes, por várias frentes. Ele é, por natureza, aquele que quer conquistar tudo. Não é diferente em relação a certas nações. Então há um conflito e continua existindo hoje. Hoje, na verdade, estamos num cessar-fogo. E o cessar-fogo é uma pausa, não é a resolução do conflito, não. Isso. Vamos pausar, muitos inocentes morrendo, muitas crianças morrendo. E isto realmente nos causa muita tristeza, muita indignação, porque e nós imaginamos que deve sempre haver o caminho do diálogo na civilização, de sentar, de conversar, de buscar o meio termo, nem tanto lá, nem tanto cá. A verdade é que Israel se tornou essa potência e consegue, mesmo em meio a todo aquele conflito, de certa forma, se proteger, e as tecnologias que foram avançados ao longo dos anos por Israel, estabeleceu este Estado, que é hoje reconhecido pela ONU, claro também, mas que ficou esse conflito em relação às terras que eles ocupam, sendo que a própria Jerusalém ela é dividida. A própria cidade de Jerusalém é dividida. Isso. E, para encerrar esse meu contexto, Oswaldo Aranha tem nome de rua, lá em Tel Aviv, tem nome de praça, lá na região de Jerusalém. É interessante. É um brasileiro que foi esse homem que, de certa forma, ele lidou com os conflitos, as dificuldades na ONU para conseguir aprovar o Estado de Israel em maio de 1948. Rapaz, falando em Oswaldo Aranha, aqui também tem o Evandro Aranha, né? Ele botou aqui, Evandro, quanta sabedoria, viu, Marcos? Um homem de Deus, esse meu querido pastor Sávio Castro. Nosso querido Evandro. Abraço, Evandro Correia. Evandro Correia. Agora ele botou a Aranha. Ele tirou o Correia, agora ele botou usando Aranha agora. Aranha? Então abraço. Falou tanto de Aranha que ele também tem o Aranha também. Abraço, Evandro. Edilson de Dami, o povo de Israel é um povo inteligente. Foi lá que eu fiquei sabendo que surgiu o pendrive e o notebook. É mesmo? Nem eu sabia disso. É sério. Você sabia que boa parte das coisas que a gente usa na nossa casa, no nosso dia a dia, são oriundas de especialistas em guerras. Construíram, formaram, pensaram para usar em guerras e depois foi adaptada para a nossa realidade. Os sistemas de segurança, de câmera, de transmissão, esses sistemas atuais que nós temos hoje, muitos foram originados por conta de defesas estratégicas para guerras e coisas desse tipo. Marcos, uma coisa que eu quero só complementar aqui, que é muita informação, eu terminei esquecendo. Algumas pessoas dizem, a igreja é o Israel de Deus?
De certa forma, sim. Eu ia perguntar Não isso é? também. A igreja é o Israel de Deus, de certa forma, sim. Entenda, quando Jesus veio, e aqui a gente precisa entender no contexto lá, Paulo era judeu, né? Os primeiros discípulos eram judeus, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. Uhum. E esse contexto da palavra que foi pregada desde a igreja, os cristãos que se convertiam eram judeus. Houve, inclusive, uma luta, de certa forma, vamos dizer assim, uma divergência entre os cristãos, os primeiros cristãos, porque tinham os cristãos judaizantes. Recebiam Jesus, começavam a fazer parte da igreja, mas queria trazer toda a sua cultura judaica para viver na igreja, como, por exemplo, circuncisão, não é? A gente percebe isso. Paulo e Pedro têm alguns embates ali de conversa, porque Pedro indiretamente defende um pouco a circuncisão, e Paulo vai dizer, olha, se alguém poderia reivindicar ser circuncidado, né, a circuncisão é o corte do prepúcio do homem ao 8º dia depois do seu nascimento. Os cristãos judaizantes defendiam que todo homem que se convertesse, olha que coisa, precisaria fazer essa pequena cirurgia do prepúcio do homem e ser cortado. E aqui houve uns embates e depois a igreja começou a entender que ela também seria e deveria ser propagada a salvação para os gentios, que somos nós. E Paulo é esse primeiro apóstolo aos gentios. Ele leva a palavra de Deus, ele transcende as barreiras de Israel e vai até aos mais distantes lugares pregar o evangelho de Jesus. E Jesus hoje, o amor de Deus alcança a todos. Aqui, lá em Atos 1:8, é a grande comissão para aqueles que entendem que são e devem ser aqueles que propagam Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas. Ide por toda a Samaria, Judéia, e a ideia de ir por toda a terra, em Jerusalém, Samaria, Judéia, todos os confins da terra, nós vamos ouvir falar de Jesus. Jesus está muito além das fronteiras. O nosso Deus, ele nem tem fronteiras, né? Ele age muito além disso. Mas sim, Deus tem algo especial com o povo de Israel. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos desconsiderar isso, muito pelo contrário. Nós precisamos entender que há uma cultura, né, judaica cristã, que hoje, por Cristo Jesus, nós somos livres e podemos viver essa liberdade de vida, mas precisamos ler o contexto da história como um todo. Verinha Bilitário, também um abraço para você, também pro Cinho, viu, que a gente gosta muito desse casal, tá colocando excelente, não é? Nena Santos, precisamos de ouvir essas palestras mais vezes, Marcos, no seu programa, viu? Muito bom, eu também tô amando. Vocês estão gostando mais ainda, né? O pastor, rapaz, veio com tudo, não precisou nem eu perguntar tanto, vocês viram aí, né? Ele tá e falou praticamente tudo. Agora, aquela ideia, né, pastor? Eu coloquei até aqui esse, entre aspas, viu? Entre aspas, vou colocar bem assim, santo de casa não faz milagre, né? Aí o senhor vê, Cristo veio para esse povo escolhido de Israel, né? Mas muitos deles estão deixando Deus de lado, né? Cristo de lado, né? O povo... Seria mais ou menos isso ou eu estou enganado? Não, Jesus inclusive disse isso, né? Que teria dificuldade, né? O profeta de casa teria dificuldade em relação a isso. Palavras do próprio Jesus. O povo de Israel, hoje, não consideram Jesus como o Messias prometido. Isso, a maioria. Para vir. A maioria. Eles ainda aguardam a vinda do Messias. Os cumprimentos, ou o cumprimento da profecia de Isaías 53, ainda é aguardada pelo povo de Israel. Bom, é uma questão de fé. E Deus, com o seu amor e graça, que não apenas alcança o povo de Israel, mas todos podem ser alcançados pela graça de Deus. Ela está disponível para todos por meio de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela se tornou essa igreja universal, no sentido de que é para todos. O termo, inclusive, católica ou católico, o termo católico é a ideia de ser essa igreja universal. Depois, claro, nós temos a religião, o catolicismo romano, mas nós entendemos que Jesus veio
para todos, todo aquele que nele crê. Essa é uma indagação e é uma discussão teológica. Se Jesus tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. Mas Jesus morreu para aqueles que nele creem. É a condição. É aqui a liberdade de escolha do homem. É claro que Deus nos amou primeiro, porque em Efésios 2, e aqui é um contexto também mais teológico, ele vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo as potestades do ar. Mas Deus, pela sua rica misericórdia e graça, nos deu vida juntamente com Cristo. E o texto lá diz, pela graça sois salvos, isto não vem de vós, não vem de obras, né, para que ninguém se glorie. Este entendimento, ou esta palavra, é que Jesus alcança a todos. A graça sobreveio, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não se limite, se você toma partido por A, por B, não se limite a estes entendimentos, a esses conceitos. Entenda que há um Deus maior que lhe amou a tal ponto de enviar o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, o seu Filho Jesus, para morrer por você, para morrer por mim. Essas questões teológicas, muitas delas, Marcos, nós não teremos uma resposta aqui nessa terra. Certos mistérios, talvez a gente até seja interessante conversar sobre, mas nem podemos com toda certeza garantir, porque Deus nos dá o essencial, que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Paz é uma aula, e o pastor disse aqui logo no início que não sabia quase nada falar. Imagine vocês. É porque é um assunto, Marcos, muito mas profundo. Tá ótimo, mas muito está profundo. falando muito bem. Eu estou aqui admirado, falando de verdade. Não tem esse negócio comigo, não. E quem me conhece sabe, eu estou admirado com o seu conhecimento em relação a Israel e sobre isso que você está falando. E está sendo muito proveitoso porque, como o senhor disse agora, né, pastor? Não é uma questão de ser Israel, não. Somos escolhidos, mesmo fora daquelas 4 linhas ali daquele país, obviamente. Sim, né? E assim, volto a dizer, por que Israel é importante, né? Por que Israel é importante? Por vários, logicamente a gente pensaria em vários fatores, mas porque a Bíblia diz que já nos dá a razão suficiente para crer. Tem pessoas que não creem na Bíblia, e aí nós respeitamos, cada um tem a sua crença, crê naquilo que... Mas a Bíblia nos dá o caminho. Se você for ver, a Bíblia, desde Gênesis 3:15, logo após a queda do homem e da mulher, de Adão e de Eva, Jesus já é sinalizado ali, como aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, desde a Gênesis, desde os primeiros capítulos de Gênesis, a Bíblia nos aponta para a cruz, nos aponta para Cristo. E logo depois, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, até Apocalipse, também aponta para Jesus. Entenda, o centro é Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o resgatador, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo vivo. Lá em 1 João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, e amigos, a gente às vezes não compreende essa verdade. Você sabe o que é um Deus santo passar a habitar no meio de pecadores? Por amor, por graça. E esses pecadores que o rejeitaram, foram eles. Marcos, quem rejeitou Jesus, claro que foi toda a classe, mas foi os líderes religiosos da época. O Império Romano, e aqui é interessante porque o Império Romano era mais ou menos assim. Nós queremos o seu dinheiro, o que recolhemos do seu imposto. E taxava pesado, era pesada a taxação de impostos dos Impérios Romanos, e não tinha nada em troca não, viu? Não tinha serviços, saúde, não tinha nada. Só dominava e traz seus impostos. E o que é que eles faziam? Talvez estrategicamente, a religião vocês cuidam. Deixa aí, a religião vocês cuidam. Por isso que havia os templos, havia os sacerdotes, havia os levitas, havia os sumos sacerdotes, aquelas pessoas que cuidavam
do templo e da religião. Essas pessoas foram as que buscaram incriminar Jesus. Não foi o Império Romano, não foi os líderes do Império Romano, não. Apenas esses líderes, eles foram, de certa forma, inflamados, foram levados a dizer, olha, aí tem um impostor, este aí pode criar sérios problemas. Por quê? Porque muitos esperavam um Jesus revolucionário, né? Revolucionário, um Jesus político, Marcos, que viria e iria levantar homens e mulheres, levantar uma revolução e contra o Império Romano e contra o sistema da época, mas Jesus não veio dessa forma. Jesus veio como Salvador e ele veio muito contrário disso, ele veio como humilde. Ele nasceu numa manjedoura, num local simples, onde era uma estrebaria de cavalos, de animais, e ele veio por meio de Maria e José, que é o seu pai, vamos dizer assim, de criação, que era um carpinteiro, um simples carpinteiro. Jesus veio quebrando todas as regras, os costumes, e ele veio para mudar toda a concepção do mundo. E se hoje eu e você podemos falar de vida eterna, só por meio de Jesus. Ele é essa redenção, a propiciação que redime, lava, transforma a nossa alma, a nossa vida, o nosso ser. Deus providenciou o plano perfeito por meio de Jesus. Olha, tem perguntas aqui para o pastor Sávio. O programa está chegando ao fim, mas eu vou fazer essas duas perguntas aqui, que é interessante, viu, Evandro? Tem a pergunta de Evandro e também de Maria Madalena. Mas Evandro botou aqui, pastor, sua visão, esse conflito vai sempre existir? A possibilidade de ter um fim, como foi na conquista da Terra Prometida? Pergunta Evandro. Evandro, eu vou dizer uma opinião pessoal. Eu acho que esse conflito pode ter até certos esfriamentos, apaziguar, mas é um conflito que foi estabelecido, como falamos, desde lá o nascimento de Ismael. E é um conflito que nós teremos sempre em povos, em lados opostos, porque ainda que seja estabelecido o Estado da Palestina, concordo. É bom até falar, Marcos, que de fato o Estado da Palestina não foi formado como um todo. Então os árabes e esses povos que andam também um pouco reivindicam muito isso, o reconhecimento do Estado da Palestina. E ainda que haja esse Estado, eu acho que os conflitos aí já estão demarcados pela própria cidade de Jerusalém. A mesquita, a mesquita onde nós vemos ali em Jerusalém, ela pertence e é uma mesquita muçulmana, não é uma igreja, não está ligada ao cristianismo, né? Isso. Então nós teremos conflitos, assim como as religiões. Área sagrada para eles. Sagrada, é uma terra sagrada, é um templo sagrado. Isso. E os conflitos vão acontecer por muito tempo. E eu acho que até a volta de Jesus, até como os conflitos que se tem por vários interesses, porque são visões opostas, né, Marcos? São pessoas que pensam muito diferentes umas das outras e que cada dia mais, eu acho, sabe, Evandro, respondendo a você, que os homens estão mais intolerantes. Veja aí as nossas redes sociais. As pessoas têm a oportunidade de falar o que quer. Há 20 anos não tinha isso, né, Marcos? Se você quisesse reclamar de alguma coisa a prefeitura da cidade, o governador do estado, seja alguma coisa, você ligava para uma rádio, né? E você ficava esperando lá, dependendo se a rádio tivesse interesse, tivesse um viés, a rádio botava no ar. Se não, deixa eu segurar aí. Hoje não, hoje as pessoas têm as plataformas. E tem Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, esses meios de comunicação. Mas, sabe, isso poderia ter nos tornado pessoas mais civilizadas, no contexto de entender o outro, de ouvir mais o outro. Mas, no meu entender, as pessoas estão cada vez mais, de certa forma, surdas para ouvir a opinião do outro. E a polarização começa pela política, e também vai pela linha da religião, também das igrejas. Nós temos muita polarização e as pessoas hoje, infelizmente, estão bem intolerantes. Então, não é fácil. Não é fácil lidar, e a intolerância religiosa, a intolerância política, a intolerância de raça, de cor, é tão visível hoje
E talvez alguns digam, não, mas sempre existiu, né? Apenas as pessoas têm a forma de se expressar. Agora. Pode ser, é verdade, pode ser um boa linha de pensamento, mas a verdade é que nós hoje nos surpreendemos. Eu me surpreendo, Marcos, com certas pessoas. Me surpreendo. Não que eu seja contra a você colocar suas posições, mas é a forma que às vezes coloca. Você vê a pessoa às vezes calma, no trato, calma. Aí depois você lê uma postagem, um texto dessa pessoa assim que colocou e você fica até pensando, essa pessoa mesmo, quer dizer... Será que ela não se esconde por trás de uma rede social também, talvez, pastor? Né? Será que a pessoa é essa que a gente tem um contato, né? Boa. Eu acho que tem muita gente que se esconde por trás de uma rede social. Viu? E isso é muito ruim para as relações. Isso é muito ruim. O olho no olho ainda é a melhor forma de conversar, de sentir, de ajustar, inclusive. De ajustar as coisas. Se você não gostou do que eu disse, você pode ali mesmo contrapor. Né? A gente fica muito com mensagens, com vídeos, com coisas desse tipo, que nos deixam cada dia mais distantes uns dos outros, em perceber que nós precisamos dos outros. Ninguém vive sozinho. Nós não podemos e nem devemos ser uma ilha. Nós somos seres e fomos criados por Deus para serem sociáveis. Foi assim que Deus criou e já estabeleceu a criação do homem e da mulher e disse, multiplicai. Rapaz, você está vendo aí, né? Rapaz, eu gostei. Eu vou trazer a segunda parte, pastor, como eu fiz com o pastor Reinaldo, vou trazer o pastor Sávio também, segunda parte, porque eu achei fantástico, viu, pastor? Sinceramente, eu ia fazer muitas perguntas, mas foi muitas aqui respondidas, mas a Maria Madalena fez essa aqui para a gente poder fechar. Por que Israel não perde guerras, pastor Sávio? Bom, aí está dentro daquela estrutura... Não só a tecnologia, mas tem a questão espiritual, eu acho que ela quis referir a isso. Sim, é impressionante, Marcos, quando a gente vai estudar um pouco e ler um pouco sobre Israel, é impressionante como eles conseguem se adaptar. Como é que esse povo não foi extinto? É verdade. Não é? É verdade. Eu só posso crer no poder de Deus. No poder de Deus. No poder de Deus. Como Deus fez isso? Aí não cabe a mim. Mas que Deus fez algo e faz, Deus continua fazendo. Não tenho dúvida. Porque as perseguições, talvez você diga, mas muitos povos foram perseguidos. É bem verdade. Mas o que fizeram lá com Hitler, com Adolf Hitler, a perseguição implacável que teve com aquele povo, e não só lá, mas em muitas situações, este povo era para estar, ou ainda que não extinto, mas um povo muito enfraquecido. Pobre, né? Marcos, os maiores bilionários, que por sinal são banqueiros também do mundo, são judeus. Se você for ver os homens mais ricos dos Estados Unidos, boa parte são judeus. Verdade. Então, assim, tem algo especial e não sou eu que vou dar essa resposta, mas tem algo diferente. E o agir de Deus, o poder de Deus e principalmente o amor de Deus, que poderia ter chegado até nós de diversas formas, chegou através da linhagem do povo de Israel, de um descendente de Davi. Sem dúvida. Não é? Eu vou fechar, eu disse que ia fechar, mas a pergunta da produção aqui mandaram para mim e eu tenho que colocar também, né? É o fim dos tempos? É um sinal quando começa a ter muitas guerras em Israel? Alguns pastores dizem isso, outros dizem que não e tal. Mas sua opinião, pastor, também sua visão em relação a isso? Quando houver guerras, rumores de guerras, está chegando o fim. Ainda não é o fim, mas está chegando o fim. Marcos, para quem crê fielmente nas promessas de Deus por meio de Jesus, uma certeza nós temos. Cada dia que vivemos é um dia a menos para a volta de Jesus. Sem dúvida. A gente não precisa estar fazendo tanta conta no sentido... Eu acho que a gente deve investir mais das nossas energias nos preparando para o fim. Concordo. E não especulando este fim. Se Jesus disse, hoje ele, claro, ele está com o Pai, mas se Jesus disse, nem o Filho do Homem sabe o dia que ele voltará. Se os apóstolos lá, os primeiros apóstolos, né, lá desde do primeiro século, estavam ali na iminente volta de Jesus, e hoje já chegamos a 2000 anos. É bem verdade que esses últimos 30, 40 anos foi uma revolução em tudo,
Hoje nós temos um mecanismo, uma possibilidade de ter algo relacionado a justamente essas coisas do fim, como controle total, controle de todas as forças, controle mesmo de ir e vir do cidadão. Quando nós percebemos isso, nós estamos vendo que sim, estamos nesse contexto do fim. Vai ser na nossa geração? Eu espero que seja. Mas a verdade é que Jesus voltará. Concentre-se nessa verdade e prepare-se para a volta de Jesus. Gente, conversamos aqui com o nosso querido pastor, sabedoria de Deus ele tem, viu? Deus está lhe dando sabedoria muito, muito grande, pastor. Que bate-papo bom. Isso vai ficar para os anais da história aqui do Voz da Bahia, né, para outros pesquisadores, eu não tenho dúvida, né, que vão citar também aqui, através do YouTube principalmente, essa entrevista, né? E a Eliane Mota botou aqui: a natureza humana está muito má e perversa. Parece que o amor de muitos já esfriou, como diz a palavra de Deus. Sim, e a palavra de Deus diz: nos últimos dias os homens serão avarentos, arrogantes, egoístas, sem domínio próprio, cheios de si. A gente, quando vê os noticiários, quando vê as coisas que acontecem, a gente, é como eu disse, a gente é surpreendido sim, porque são coisas absurdas. A própria pandemia não deixa de ter e ser, principalmente, um momento de reflexão. Marcos, se a gente não refletir nesse momento para perceber o sentido da vida, sem dúvida, diante de toda a fragilidade, você mesmo falou da situação aí do pai de Leque. A gente tem um irmão Gessoniel que eu soube agora, final da manhã, que ele não está tão bem. Algumas pessoas, tantas pessoas que a gente conhece, nesse período de pandemia, se a gente não aproveitar essa oportunidade para refletir sobre o sentido da vida e os propósitos de Deus, quando será a nova oportunidade? Tenhamos a capacidade de refletir, de reagir, de perceber que podemos ser melhores, fazer diferentes do que nós somos. Deus tem nos dado um novo dia, uma nova semana, uma nova oportunidade, ainda que as coisas sejam difíceis, mas em Deus nós podemos buscar ser melhores e fazer uma revolução, não nos outros, não por meio de armas, mas uma revolução do nosso ser, de ser uma pessoa melhor, de ser um cidadão honesto, cordial, transparente, de ser um cidadão disposto a ajudar, generoso, bondoso, de buscar, né, se colocar no lugar do outro e de seguir as palavras de Jesus quando diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós só devemos querer para os outros aquilo que nós queremos para nós. Sem dúvida. E assim nós seremos e teremos uma sociedade muito melhor. Gente, um presente que a gente ganhou nessa tarde, como disse a Gina Vitor, uma entrevista maravilhosa com o pastor Sábio Castro. Você gostou, Vangel, também? Levar Vangel também para a igreja, disse para ele para visitar a gente lá. Né? E você tem que ir mesmo, levar a filhinha, a esposa, ir lá na Betânia também comigo lá, porque você vai gostar. Eu já disse para você, e você que não vai não. Vai gostar e muito. Eu estou muito feliz com sua presença, foi um presente de Deus. Sua presença aqui, pastor, de verdade. Marcos, deixa eu só fazer um convite aqui a todos. Não. A gente tem a nosso YouTube, o Quinta para Casais. A gente está no mês da família. Quero fazer um convite a você, você que é casado e quer ouvir uma palestra muito interessante com o pastor Hermes Júnior, na próxima quinta-feira. Coloca aí Igreja Batista Betânia Sage, você vai pegar lá no nosso YouTube, se inscreve e você vai receber a notificação. Desculpe a propaganda, mas é algo que vai abençoar a família, vai abençoar as famílias. Estamos no mês da família, os batistas no mês de maio comemoram o mês da família e na próxima quinta nós teremos mais uma edição do Quinta para Casais, às 20 horas pelo YouTube Betânia. Você está convidado. Rapaz, tá vendo, rapaz? Tá vendo, Vangel? E o pastor ainda fica para cá pedir desculpa porque ele divulgou isso aí. Você deixou ele divulgar? Foi, rapaz? Não digo nada a você. E não deixe, você que não deixa não para ver. Quinta para Casais da Igreja Batista Betânia, falando de família, viu? A Igreja Batista Betânia gosta muito de família, viu? Gosta muito de ver casais unidos, por mais difícil que seja, não é fácil, viu? Casamento não é fácil. Eu estava conversando com Deus outro dia, sozinho em casa, que gosto muito de bater papo com Deus. Um dia minha mulher disse assim: Marco, tá acordado de madrugada? O que foi que houve? Eu tô orando. 2h pouca da manhã. Tá passando mal? Não, tô orando. Eu amo orar de madrugada.
2h pouca da manhã, quando eu desperto assim, eu digo assim, ai, Deus me cutucando, porque eu não orei direito quando eu fui antes de dormir. Então eu gosto de orar, me ajoelhar. E eu estava falando com ele, pastor, dizendo assim, Senhor, é uma prova de fogo o casamento, e que bom, viu? E que bom, porque o Senhor está testando a gente através das diferenças. E todo mundo tem assunto. A gente vai falar sobre esse assunto depois com o pastor aqui. Porque se eu botar esse tema aqui, eita, que ele vai querer falar, vai ser bom. Vai ser bom, mas vai ter que ter outro programa, viu? E é muito bom falar de família, e esse Quinta para Casar está excelente. Edileide, quando entra Edileide, pastor Sávio, a gente vê que é muito fantástico. O pastor ali também, no último quinta, falou umas coisas também, diferenças, né? Da vontade do homem, da mulher, que eu fiquei, rapaz, depois que a gente vai se atentando para algumas coisas. Pastor Eli e Nilda. Foi muito bom. Ó, nossos pastores, Marcos, foram escolhidos conforme o coração de Deus, dá para ver no semblante deles o amor de Deus, a emoção do pastor Sávio, com alegria quando fala de Deus. É bom demais ali. Você também percebe isso? Eu também percebo. Se você percebe, eu também percebo, mas é de verdade, aqui perto a gente vê isso. Esse grande homem de Deus. Pastor Sávio, muito obrigado. E você sabe que aqui a casa é sua, está à disposição sempre aqui, né? Você sabe, a hora que você quiser, Marco, eu quero ir aí, pode vir. Você tem um carinho nosso muito grande, meu, de Verinha, você sabe disso, muito grande. Deus continue te abençoando grandemente, pastor, te usando como tem te alicerçado. Por mais difícil, todos nós temos defeitos, mas por mais difícil que seja a vida, Deus tem alicerçado. Pega o pastor Sávio dizendo aqui assim, olha, estou levando aí para você falar de mim, para esses homens. Para os seus irmãos que precisam ouvir a minha palavra. Eu estou usando você, Sávio, para ser um grande homem de Deus nessa terra, né? Através do seu exemplo, da sua dedicação, por mais defeitos que tenhamos, não tenha dúvida, mas somos homens de Deus. Que bom, pastor. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Marcos. Obrigado você, obrigado Verinha, Rangel aqui. Muito obrigado pela acolhida de sempre. Mandar um beijo aí para minha esposa, Edileide, Savinho, André, Aninha, minha neta querida, e também Nanda. E um abraço aos queridos irmãos da Igreja Batista Betânia. E um abraço a você, amigo aqui. Tem outro netinho também do senhor. Tem outro netinho que ali não é de sangue, não, mas de Uel também, que é outro netinho, né? Tem que falar. É Natan. Natan, fala de Natan também. Um beijo para Natanzinho, um beijo para Uel e Mag, casal querido também. Eu fiquei feliz com o Natan ontem. Estava na igreja, né? Tava. É verdade. Gente, muito obrigado. Marcos, obrigado pelo espaço, obrigado pela paciência em nos ouvir. Bom estar aqui com vocês. Receba o nosso abraço. Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Pois é, fechando as coxinhas de mais um programa, obrigado a você pela audiência, que Deus abençoe a todos os lares. Amanhã estaremos de volta. Acesse vozdabahia.com.br, essa matéria vai estar lá também para você assistir de novo e ler também essa matéria com o pastor Sávio Castro, que foi excelente. Gostou, Angel? Então solta aí que depois amanhã a gente vem.